Olá, eu sou a Tabs e seja bem-vindo a mais um Papo do Pendura, o podcast do canal. Você entendeu direito e hoje estou com um convidado um pouquinho longe. Ele só está morando nos Estados Unidos e por isso que eu estou aqui entrevistando o computador. Mas brincadeiras à parte, seja muito bem-vindo, Dan. Obrigada por participar aí Primeiro que é um teste de formato, então me perdoa se rolar alguns errinhos aqui, vamos torcer para a internet não trair a gente. Mas é uma honra te receber no nosso canal. Igualmente. É ótimo estar aqui com você e sempre bom ficar falando aí de assuntos que possam contribuir para todo mundo, né? Acho que o conhecimento precisa ser espalhado realmente. E você está fazendo um excelente trabalho com isso. Oh, obrigada, amor. E fala para todo mundo quem é o Daniel Penteado. Então, o Daniel Penteado, ele é brasileiro, obviamente, Ele né? é penteado, tô brincando. Você não aguenta essas piadas. Pior é que não. Eu não tô ficando careca, mas tudo bem. É o Daniel careca. Então, eu tô... enfim, minha formação é toda aí no Brasil, né? A maior parte dela, pelo menos. Sou formado como engenheiro agrônomo. Fiz MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FGV. Já morei um tempo atrás aqui nos Estados Unidos, em 2007, 2008, em Nova York, Minnesota. E agora, recentemente, fiz um processo de mudança aí meio longo durante a pandemia, né? E efetivamente estou morando aqui já desde 2020 com a minha própria empresa, na Flórida, próximo a Boca Raton, aqui em Miami, no sul da Flórida. Chato. E estamos aí. E você abriu empresa do quê? Aqui não tem essa característica, né? Aqui, quando você abre uma empresa, você não precisa determinar do que é, né? Você pode colocar qual é o ramo de atividade, mas não te restringe nada. Então, a minha empresa é uma empresa de serviços, de consultoria, mas aqui, isso a gente pode conversar um pouco melhor, você não tem essa restrição. Então, de acordo com as licenças que você tem, você pode executar tarefas diferentes. Então, Mas o seu diploma aqui do Brasil funciona aí. Você pode falar que você é um consultor de agronegócio. Sim, o meu visto, inclusive, está vinculado ao agronegócio e à sustentabilidade, que é a minha expertise principal aí no Brasil. E aqui, meu ramo de atuação, ele é vinculado também a essa área, mas não só restrito a isso, né? Então, aqui nos Estados Unidos, é muito comum você ter essa participação, esse intercâmbio entre empresas. Então, eu tenho parceiros de 20 anos, 30 anos de mercado que fazem proteção patrimonial. Então, tem uma sociedade nessa área. Que aqui no Brasil a gente chama de holding familiar, né? Não, vai um pouco além disso. Vai mais. Isso, exato. Tem a questão de abertura de offshore, tem a questão o alocamento em si de bens e propriedades. A parte da holding faz parte do pacote, mas não é só isso. E né? Dan, uma curiosidade, porque você foi meio fora da caixinha, né? Você não foi uma pessoa que foi transferida pela empresa para ir, porque a gente conhece brasileiro que ou vai transferido ou acaba pegando subemprego, porque as pessoas aqui têm uma impressão de que o imigrante ele não é muito bem recebido aí. Hoje você presta serviço para brasileiros que foram para aí também ou você tem clientes americanos? Isso aí, só esse tema já dá, né, assim, dá uma... Um podcast inteiro. Né? Mas assim, a minha situação aqui, eu vim para cá já direto com um visto, a princípio temporário, e agora recentemente eu mudei ele para um visto definitivo de habilidades extraordinárias. O que é isso? Você tem... você viu? Fala pro consulado, eles que disseram esse nome. Não foi minha mãe, né? Foi o consulado. Dentro do range de vistos, você tem vários deles, né? Você tem temporário, você tem para pessoas qualificadas, para pessoas que têm habilidades específicas práticas, mas não necessariamente têm uma formação. Você tem diversas, uma infinidade muito grande. Você tem, como você falou, de uma empresa que transfere os seus profissionais, seus executivos. Então, tem uma gama muito grande. E por isso que realmente é importante, quando você olha para isso,
olhar com cuidado, né? E não aquele negócio, não, meu primo falou, meu parente falou, então é só isso que dá, só dá para ir casando, sabe? Não dormir nesse barulho não, porque de verdade tem muitas alternativas. E o preço que você paga, no sentido de a qualidade que você acaba perdendo de imigração, por ficar numa situação irregular, que seja por um determinado período, se você puder evitar, evita, né? Porque não é legal, sabe? A gente convive com muita gente aqui, né? Mas é que, Dan, não é todo mundo que tem uma qualificação profissional que consiga ser bem recebido desse jeito, né? E é por isso mesmo que eu falei, mas existem. Quando eu vim para cá a primeira vez, em 2007 e 2008, eu vim por um estágio remunerado dentro da minha graduação. E que são programas abertos. Você faz cadastro pela internet e você consegue. No meu caso, dentro da universidade, tinham pessoas que faziam esse agenciamento, eu vou chamar, né? Assim, que ajudavam nesse processo. Mas você teve que pagar para ir assim? O quanto você gasta não é muito além do que o que você gastaria para fazer Pra um viver visto sozinho. de turismo e vir para cá, entendeu? Entendi. Não tem nada de muito diferente. Porque as pessoas acham que é só, tipo, a galera privilegiada que consegue fazer isso, porque curso custa caro, é em dólar, né? Não, para você fazer isso já depois, né, na sua vida adulta, você vir trabalhando, enfim, aí realmente a conversa é outra. Agora, tem diversas situações, e é por isso que eu falo que é importante realmente ter um esclarecimento de quais são as possibilidades, porque cada indivíduo pode se adequar melhor numa outra situação. E não precisa cair nessa besteira de passar aperto sem necessidade, entendeu? Não é necessário mesmo. E você dá esse tipo de consultoria também para brasileiro que quer ir para aí, ou não? Não, na verdade, a minha consultoria ela é muito mais voltada para a área de business, de negócio. Então, como que o seu negócio fica adequado aqui. E, obviamente, agora mesmo a gente está com um projeto aí de uma empresa de Campinas que eles estão vindo para cá e os sócios pretendem vir morar também. Então, aí, obviamente, eu vou compartilhar com eles as experiências, né? Olha, fiz assim, fiz assado, recomendação de advogado, mas esse é o tipo de coisa que, de verdade, precisa ter um olhar especializado. No meu caso, por exemplo, eu acabei fazendo um processo mais longo, mas porque eu tinha pressa, porque o meu filho já estava aqui, né? Então, como ele já estava aqui, eu fiz um processo em 2 etapas. Ao invés de eu fazer todo o processo via consular aí no Brasil, eu acabei pegando um visto temporário, porque ele saía mais rápido. Então, eu vim para cá e aí agora eu passei para um definitivo. Né? Entendi. Eu até ia falar, eu queria falar com você sobre visto. Não sei se você vai saber aprofundar isso comigo, porque isso pega mais para pessoa física, não é tanto business, né? Mas é porque todo mundo agora conhece o EB2 New, que para quem estiver ouvindo e não souber o que é um tipo novo de visto, que você não necessariamente precisa ter um vínculo, um emprego garantido lá nos Estados Unidos, você precisa comprovar, acho que é qualificação profissional, né? E notoriedade, que é o que o Dan estava falando do consulado achar que você tem poderes sobrenaturais. Tô brincando. De você ser uma pessoa muito bem qualificada e ser uma vantagem para os Estados Unidos você tá movimentando a economia lá, levando seu intelecto para lá também. Você saberia dizer os tipos de visto? Para uma pessoa, assim, pensando no nosso público que é um brasileiro que está de saco cheio do Brasil e está querendo... Às vezes ele tem um negócio aqui, uma franquia ou uma padaria ou coisa do tipo, ele está querendo ir para aí. De verdade, essa é a melhor situação, né? Você vai acostumando com o jeito de falar americano, então só um parênteses aqui, eu não sou advogado, tá? Então já estou deixando claro. Não, mas aqui eu também não faço só papel de advogada, não. Aqui eu sou o povo. Exatamente, Põe eu também. Povo na tela. Em termos de visto, essa classificação dos né? Tem lá, você tem o EB1, o EB2, o EB3, o EB4 e o EB5, tá? O que significa? Eles são o Employment Based, né? Então, ele é com base em emprego. Só que essa nomenclatura é só um agrupamento deles, mas tanto o EB1 quanto o EB2, você não precisa, entra nesse caso que você falou, você vai demonstrar as suas habilidades
experiências anteriores de trabalho, É que você falou, você vai qualificação. mostrar suas habilidades, já imaginei o brasileiro lá mostrando que ele consegue fazer uma tapioca em 5 minutos. Eu tô brincando, gente, eu não vou criticar o brasileiro. Que eu não vou achar. Mas você sabe que, por exemplo, tem casos aí bem conhecidos do EB1 mesmo, que é o mesmo que o meu, que ele é muito apegado para a área, muito utilizado para a área artística. Então, os casos famosos lá, teve acho que uma tatuadora famosa que fazia reconstrução de seio com mastectomia e que ela foi aprovada nesse tipo de visto. Teve um escritório que eu fui agora recentemente, quem que era? Jogador de futebol, enfim. Qualquer pessoa que tenha tipos talento. de notoriedades, que tenha... você consegue, de repente, enquadrar nesse ou no EB2 NIL, ele é para habilidades especiais, que eles chamam, desde que você cumpra determinados critérios, né? Então, assim, você teve... Os critérios, tá escrito tudo lá no site da embaixada, tá? Eu não lembro exatamente, são 7 critérios, dos quais você tem que cumprir 3. Tem alguns critérios que eles são bem objetivos. Eu sei né? que tem que ter ensino superior, tem que mostrar notoriedade, publicidade, né? Se participou de artigos, revista, reportagem. Aí, ó, vamos levar, você entendeu direito, eu vou levar os meus trocentos mil seguidores juntos, já pensou? Então, Do you understand me? E você, como advogado, sabe melhor do que eu. Essa construção do caso é super importante, né? E para isso que você acaba pagando mais ou menos, né? E toma cuidado com quem cobra muito menos, por essa construção do caso. É que nem registrar marca aqui, viu, Dan? Porque aqui, registro de marca no INPI também, qualquer um pode fazer. Só que tem aquelas pessoas que cobram barato e faz de qualquer jeito e fica voltando com 10 mil exigências e demora para o negócio ser registrado. E tem a galera que já sabe ali as manhas e faz um processo mais assertivo. É isso que você está falando, né? É melhor você pagar um pouquinho mais caro para alguém que vá de forma assertiva, sem te colocar nenhum risco, do que ficar se virando nessa de mandar o que você acha que vai colar, porque o governo aí é diferente do governo daqui, né? Então, e essas características é o que eu sempre tento trazer para... a minha consultoria é muito com base nisso, né? Vou trazer qual a realidade. Qual a realidade da situação aqui nos Estados Unidos? É completamente diferente da realidade no Brasil por diversos aspectos, principalmente porque o americano é diferente do brasileiro. Né? A linha de pensamento deles é muito mais direta, objetiva. Cumpre esse critério, cheque, acabou. Eu não quero saber se você, né, não importa. Ou não cumpriu, também é cruzinha. E é isso. Isso até para o mundo dos negócios, né, Dan? Aí, quando você vai falar com uma empresa de construção e empreiteiro, eu achei bizarro. Uma vez eu fui falar com um construtor que precisava reformar a casa de uma amiga minha, da Fernanda, que mora aí. E aí, é um cara que você contrata para janela. O outro cara você contrata para parede. O outro cara é para porta. Eles separam. Não é que nem aqui o brasileiro que o pedreiro sabe fazer tudo. Ele é pato, né? Na verdade, ele nada, voa e anda, mas nenhum direito, né? Assim, Pois é. Aí eles são mais aquela coisa das engrenagens, né? Cada um tem a sua função, por isso que o sistema todo funciona um pouquinho melhor. Sim, e isso também tem muito a ver com relação ao próprio conceito de responsabilidade que o pessoal tem aqui, né? Então, quando você faz essa determinada parte, você é responsável por aquilo. Então, deu um problema, se eles descobrirem, né? Se for averiguado que caiu a casa porque o problema estava na estruturação das janelas, é o cara da janela que vai ser responsabilizado. Entende? Né? Então, isso e essa seriedade que eu tento trazer o tempo todo para o pessoal. Né? Aquilo não é igual no Brasil, que, não, dá um jeito. Não tem jeito. Né? Se precisa de uma licença, tire essa licença. Porque você vai conseguir fazer o seu negócio sem essa licença. Então, assim, vamos deixar claro, você vai conseguir fazer. Só que, também, do mesmo jeito, é certo que em algum momento você vai ser pego. E no momento que você for pego, você vai pagar por todo o período isso é que diferente você... aí, né? Os órgãos de fiscalização, eles funcionam melhor do que aqui no Brasil. Com certeza. E assim, não vamos ser hipócritas, né? Nossa, não tem erro, não tem problema, de jeito nenhum, né? Seres Tem humanos. falhas em qualquer lugar. Mas, no geral,
pela própria cultura do povo americano, eles são muito mais sérios com esse tipo de coisa, né? Eu já dei consultoria aqui em empresa de construção civil mesmo, Para americanos. para americana, empresa, exatamente, fazendo trabalhos com Miami, né? Nossa, que legal, no coração. porque eu nunca ouvi, tipo, um brasileiro falar que conseguiu trabalhar com os gringos aí e ter a credibilidade como se gringo fosse, né? Não tem, de verdade, Tabata, não, isso é um grande, assim, é besteira, tá? Não é assim que Você funciona. não viveu isso aí. Eu nunca vivi, tá? Não posso dizer que ninguém possa ter vivido isso, mas puxando uma meia-culpa, né, para nós brasileiros, você chega aqui, você não fala a língua, você não se esforça para falar a língua, você se encosta só dentro de uma comunidade brasileira, porque é onde você está confortável, a sensação de casa. Você, malemar, tenta arriscar um espanhol porque você acha que o portunhol é a mesma coisa. Poxa, como que você quer entrar para fazer uma reunião num ambiente de negócio com americanos e você... Não Se mostrar você não sabe se respeito, né? comunicar com ele, né? Não é respeito, Não, porque as acaba pessoas te mostrando respeitam. respeito, porque você mostra que você se importou pra estar preparado pra isso, né? Tem gente que acha que tem que me entender e pronto. Então, exatamente, né? Se você vem com essa visão, realmente daí você acaba ficando nessa classificação de sub, né? Subemprego, submoradia, sub. O que é desnecessário aqui, né? Eu sempre costumo brincar que, assim, entre ser muito pobre aí ou muito pobre aqui nos Estados Unidos, ainda é melhor ser muito pobre aqui, né? Porque você vai conseguir comer, você vai malemar ter um meio de transporte. Eu até ia falar, porque a esmola é em dólar, né? Mas eu não vi morador de rua aí. Mentira, em Miami Beach, a última vez que eu fui, eu fiquei bem triste com o estado que tava as ruas ali de noite, porque mudou muito. Lá tem um pouco, mas isso é muito mais concentrado nas grandes metrópoles, né? Então, em Miami você ainda tem uma quantidade, mas eu aqui um pouco mais para o norte, eu estou a 1 hora, 40 minutos de Miami, sem trânsito, né? Você não vê, né, esse tipo de situação. Raramente você vê alguém que tem algum problema físico e tal. Mas é porque pedindo não tem alguma coisa. pobre nos Estados Unidos ou é porque o governo abraça esse tipo de pessoa? Você tem, eu acho que é um pouco dos dois, né? Não é que não tem pobre, isso é uma ilusão. Tem Pobre que eu muita falo é gente pobre extrema, tá, gente? Não é pobre igual o que eu julgo ser pobre. É pobreza, passar fome. Sim, exatamente. Tem sim, mas existe também muito suporte governamental, né? Então, realmente, os programas de governo para suporte de quem precisa são grandes mesmo, né? Desde saúde, que é uma coisa que também vivem falando um monte de abobrinha por aí, que, nossa, o SUS é tudo de bom, nos Estados Unidos o povo morre na frente do hospital porque vai... Não, você entra num hospital aqui, você vai ser atendido, né? Mas você vai sobrar sair uma com um conta de carnê 100 mil de... dólares, 200 mil É isso que eu ia dólares. falar. Você Só em- entra doente, sai vivo e falido. Assim. Só que você sabe qual é a vantagem disso? Que você sai vivo, né? Já não é uma grande vantagem. Tem que Já olhar o não é. lado bom das coisas. O que adianta? Você sair morto, mas sem dívida nenhuma. O que você prefere? Tipo Vai lá, só tem essas duas não podia opções. não podia ter a terceira opção, né? Não, mas é porque eles falam isso aqui, que aqui tem a questão do convênio médico, e aí não tem tanto, né? Aí tem seguro pra tudo, mas eles não trabalham com rede Não, conveniada. Então, esse é que é um ponto. Existe sim. Existe o convênio médico. Piores, melhores do que os piores e melhores aí do Brasil. Então, existe a mesma coisa. Vai do seu bolso, né? E aí É entra- 100 mil reais por mês. Não, o pior é que não, tá? Sabe, assim, em termos de valores, né? Colocando até... e óbvio, isso muda, tem várias percepções, tá? Então, o que eu tô falando aqui é mais ou menos tudo no nível médio. Com 250, 350 dólares por mês, eu, na minha idade, tenho um seguro de saúde que eu não vou morrer em lugar nenhum, não vou sair com contas absurdas. A diferença que existe aqui, principalmente nessa questão de saúde, é que você tem os limites bem estabelecidos, né? Então, você até, sei lá, 1 milhão por ano em despesas médicas. Ou você pode passar
nessas redes de hospitais e naquela não. Então, existe uma diferenciação muito grande. E acho que praticamente todo plano aqui é coparticipativo. Então, você vai numa consulta, eu levei o Matheus numa consulta uns dias atrás aí, você paga $15. Mas isso já evita que a pessoa fique, não tem nada o que fazer, eu vou dar uma passadinha no médico para ver, né, tirar um raio-x da perna. Sim. Né? A cultura é diferente. Eu tenho uma amiga que morou, inclusive, na Alemanha, e ela falou que lá, assim como acredito que aí, as pessoas vão pro hospital quando elas estão praticamente morrendo. Uma febre, uma gripe, não é o suficiente para ir pro pronto atendimento. Exatamente. E principalmente quando você fala de hospital, porque não existe só hospital, né? Clínicas, Você, né, quando também. você vai no Brasil, a gente não tem o hábito, né? Assim, na verdade, as clínicas no Brasil, elas são muito mais elitizadas do que o próprio hospital, né? Aqui não. Aqui existem os urgent care, day care, med care, enfim. Tem milhões, inclusive, de redes de suporte, que eles são muito mais baratos, né? Então, uma consulta dessa daí, num urgent care desse daí, você vai pagar $100, $150. Não é barato, mas ninguém vai morrer, né? Você tá com o pé quebrado, você vai lá com $150, você sai de lá com um gesso colocado no pé certo, do jeito certo. Não fala assim. Né? Ai, Que tá tiraram vendo, um gente? raio-x Isso direito. daí é o resultado de um brasileiro revoltado que foi para os Estados Unidos. E não O pior é volta que não, mais. né? O pior é que não, assim, eu fico com dó, pra ser muito sincero, né? Eu tive uma situação ok aí no Brasil, não podia reclamar não, e eu tinha acesso a bons hospitais, a boas condições, mas isso não muda o fato da gente ver as aberrações que tem por aí, né? Então, assim, não é muito... É complicado esse negócio, né? Ai, mas vamos mudar até de assunto, que esse negócio de saúde e doença é triste. Falando de business, vamos supor que eu tenho isso de cultura. Eu vou fazer um exemplo que dá pra gente envolver isso de cultura, que a gente tá falando, sobre hábitos serem diferentes, né, entre as pessoas. E aí a gente vê que um obstáculo não é só a fronteira e a legislação, e sim a aceitação daquela nação com aquele produto ou serviço que você quer vender. E dá para a gente falar também sobre esse processo de internacionalização de uma empresa, que é colocar essa empresa lá. Ela não vai virar global. Empresa global é diferente de uma empresa multinacional, que é diferente de uma outra classificação, e assim vai. Vamos supor que eu tenho uma fábrica de açaí, que foi até um tema que a gente estava conversando esses dias. Açaí aqui no Brasil funciona super bem. Como que eu vou saber se funciona super bem aí? Então, aí você tem alguns caminhos, tá? E eu tô vivendo essa situação agora com o açaí mesmo. O caminho correto para a gente ter um maior índice de assertividade, você primeiro faz um business plan do que é que você quer fazer. Você faz uma pesquisa de mercado anterior ou em paralelo a esse business plan para entender se o produto que você tem, ele realmente tem aceitação aqui nos Estados Unidos com as pessoas, né? Qual o seu público-alvo? Então, mas é um produto novo e ele é congelado. Como que eu vou fazer esse estudo? Você traz para cá. Do mesmo jeito. Você vai fazer a amostra. Você tem as maneiras, né? A metodologia de pesquisa de mercado, ela ocorre de qualquer maneira em qualquer lugar. Mas eu não preciso ter uma licença para colocar esse alimento, ainda que seja de amostra e rodando? Então, é porque não é rodando. Eu não vou colocar no mercado e vou abrir. Uma grande ilusão que existe nisso daí também, né? Muita gente chega e fala assim, não, quero colocar, tem um açaí ótimo, quero vender no Walmart. Meu amigo, no teste pro Walmart, você está falando de mandar para cá uns 5, 6 containers. Você está falando de 60, 70, 80 toneladas de produto. Não, mas eu não posso levar um pote também e encostar ali no estacionamento de um outlet e dar uns copinhos para a galera experimentar. Aí é que tá. Enquanto pesquisa de mercado, não tem nada que te impeça a fazer esse tipo de coisa. Ah, é? Mas aí você também não tá falando de trazer um potinho, né? Agora mesmo, falando de um caso Não, real. tô falando de uma questão não burocrática mesmo, isso que eu te perguntei. Então, vamos lá, né? Você tem aí, em termos de regulamentação, você tem o FDA, que é quem regula as questões de alimentos e drogas em geral, né? Tipo Medicamento e tudo vigilância mais. sanitária aqui, não? Exatamente, é o equivalente da Anvisa. Quando você vai trazer um produto novo para cá, você precisa ter um cadastro, um registro no FDA.
E para cada tipo de produto, você tem registro de cadastros diferentes. Quando é para teste, você tem inclusive algumas possibilidades de fazer isso com uma autorização, como que eu vou dizer, prévia, né? Uma autorização informal sem passar por todo o registro necessário para que o seu produto esteja aqui, né? Então, para fazer um teste pequeno, se o seu produto tem aceitação ou não, isso é bem factível de acontecer, né? Não tem grandes dificuldades. E como você citou, por exemplo, o açaí é um produto que já existe aqui. Então, não tem essa novidade toda como a gente imagina. Mas tem. Sabia. Hoje você acha no Walmart, você acha, tá? Não é bom, não. O que a gente tá trazendo é melhor, mas... com certeza, porque eu sou viciada naquele açaí, meu Deus. Eu sei qual que vocês estão pensando em levar. O que tem aqui nos mercados, assim, no geral, eles são muito... Industrializados, como tudo aí no mercado, né? Exatamente. Ele vem, né, com um potinho e tal. Exatamente. Né? Então, você tem de tudo quanto é coisa. E, Tabata, vamos falar a verdade, né? Os Estados Unidos é o maior mercado do mundo. Não tem mercado maior. É o point comercial do mundo. Ou seja, qualquer coisa que você quiser vender aqui, você vende, né? Tudo que o chinês inventa, ele vem vender aqui nos Estados Unidos, né? Então, assim, qualquer coisa vende. O quanto vai vender, o como vai vender, onde que você acha o seu público, o quanto vão pagar, é para isso que tem a pesquisa de mercado. E entendeu? até por isso também que uma das razões de daí ser o grande polo do consumo é a questão do governo não burocratizar essa entrada desses produtos, né? Que nem você está falando, eu posso levar, posso fazer uma amostra. Então, mas assim, a pessoa que quer levar, quer fazer a amostra, não adianta ela comprar uma viagem de turista e levar ele na mala. Não, ela precisa entrar em contato com uma consultoria. Como que funciona? Ou ela consegue fazer isso direto? Meu sócio costuma falar que o nosso maior competidor, mas assim, que na verdade não compete porque entrega outra coisa, é o primo, né? Então todo mundo vira e fala assim, não, porque eu tenho um primo que mora lá e ele falou, cara, se eu levar esse meu docinho aqui, eu vou arregaçar de vender, vou ficar rico. Legal, seu primo, entendi, né? O seu primo falou para você que você precisa ter uma empresa, se essa empresa vai ser uma LLC, se vai ser uma corporation, se vai ser uma S-Corp. Não falou. Ele falou que para você abrir uma empresa, não, já não falou que é muito fácil. Entra no site, abre a empresa em 5 minutos. Ele já te falou que para você abrir uma empresa em 5 minutos, você tem que ter Social Security? Não falou. Então, ele já sabe, assim, né? Então vamos traduzir todas as etapas que você está falando. Quando a gente começa a olhar, né, o processo de abertura, tá? Passando de uma maneira bem simples. Eu consigo entrar aqui num site do estado da Flórida e fazer a solicitação do nosso equivalente aí de um CNPJ, tá? Eu faço meu cadastro no estado da Flórida via site. Você que tem um documento americano ou um brasileiro conseguiria? Nos dois casos, tá? O processo é o mesmo. A diferença é que quando estou fazendo esse processo para alguém que não tem um documento americano, você precisa fazer um outro processo além desse do site, que é enviar para eles, e acredite, via fax, tá? Via fax. Exatamente. Eu nem não, tenho mentira, mais pro fax. estado não, mas pra federação é via fax. Não, porque tem isso ainda também, né? Cada estado tem uma chatice. Sim, exatamente. Então, dentro do estado da Flórida, para alguém que não tem um Social Security, que é o equivalente do nosso CPF aí no Brasil, né? Para quem não tem um documento daqui, ou seja, que eles vinculam aquela empresa a uma pessoa física. Mas só um PS, esse CPF daí que você tá falando não é o mesmo que a pessoa, tipo, é o green card ou não? Só para o pessoal não confundir, é um ID próprio daí. Não é um ID também. O Social Security é o nosso equivalente do CPF, tá? É um número de cadastro da pessoa e que pessoa que pode ter? Depende do seu status imigratório. Entendi. Só pessoas que vão morar de fato aí. Exatamente. Aí é que eu falo, né? Eu tirei meu Social Security quando eu vim para cá fazer um estágio remunerado em 2007 e 2008. Entendi. Entendeu? Tá. Então, porque eu estava numa situação regular, eu era autorizado a trabalhar, logo eu ia pagar imposto. O Social Security é o nosso INSS aí.
né? É quem trabalha com as questões de benefícios sociais. Tá. E esse número, o que eu falo que ele é o equivalente ao CPF, porque é o seu número de referência para qualquer coisa que você vai fazer. Né? Você vai abrir uma conta em banco, você precisa dele. Você vai abrir uma empresa, você precisa dele. Entendeu? Tá. E que é o sonho, na verdade, da maioria dos imigrantes que estão aqui, é ter o Social Security. Mais até do que o Green Card. Em teoria, eles deveriam caminhar juntos. Mas é porque o Social Security é que te impede de fazer diversos tipos de trabalho, a ausência dele, né? Até mesmo coisas como o Uber, como DoorDash, né? Que aqui é entrega de comida e tal. Qualquer coisa, você precisa do seu Social Security. Entendi. É um cadastro em geral mesmo. Tudo fica registrado ali. Tá. Né? Tá. Então, vamos lá. A empresa, quando você abre no estado da Flórida, você, uma vez tendo esse registro, que para imigrante leva em torno de 10 a 15 dias. Ah, é rapidinho. Não, mas e o processo para tirar? Então... É demorado? Não, é rápido. Rapidinho. Eu faço o cadastro via internet e em 10 a 15 dias eu recebo um e-mail confirmando, olha, sua empresa está aberta, Ah, não, mas o número dela é esse. o Social Security? Se eu dou entrada, Não, ele demora? O Social Security depende do seu status migratório. Então, Mais não ou é menos, todo só mundo pra que ter uma pode noção. tirar. Demora meses, depende anos? É que nem Green Card ou não? Não, marcar, é uma tirada de documento. Entendi. Então, você faz o agendamento no escritório de Social Security e chega lá, apresenta as documentações que são necessárias para isso, Sim. preenche um formulário e ele emite para você e você recebe em casa. Outra diferença muito característica aqui é que tudo aqui acontece por correio. Tudo. Né? Então, até o seu pagamento, você né? recebe por correio. Vem os invoices Pagamento. da vida. Exatamente. E a diferença, de novo, é a questão dessa seriedade, né? E o fax também. Gente, como pode? Mas esse é um caso à parte, tá? Que a gente usa só para tirar sarro mesmo. Mas, assim, quando você olha para a questão do Social Security, até a Green Card e tal, ou pagamentos, por que isso tudo ocorre muito facilmente pelo correio? Porque é crime federal você abrir a caixa de correio de qualquer pessoa. Aqui também deveria ser, né? Quebra de sigilo, tudo mais, né? Mas... Aqui, se acontecer, você realmente vai preso pelo FBI, entendeu? É outro nível, né? Sim. É mais seguro, né? Acaba sendo mais seguro. Entendi. Aí abriu a empresa. No estado. Aí Isso. você tem que ir para a federação. Quando você vai para a federação... Eu tenho que ir para a federação? Obrigatoriamente, Tá. sim. Assim como no Brasil, né? Que você tem as esferas estadual, municipal. Sim, inscrição municipal, estadual. Exatamente. Nesse aspecto é a mesma burocracia. Mas é só aqui o estadual e o federal. Você não precisa municipal. No federal, aí entra esse negócio do fax, que também, se você tiver o documento próprio, o Social Security, você tira ele na hora. Então, em teoria, em um dia, né, em questão de horas, você consegue ter a sua empresa aberta aqui nos Estados Unidos. Agora, ou CNPJ se você... mesmo, né? Que é o Cadastro Nacional. para você poder fazer o que você quiser, né? A sua empresa está aberta. Quando você vem falar aí de fazer uma empresa aberta exclusivamente por estrangeiros, aí você entra nessa burocracia. Então, você espera aí 10 a 15 dias para sair o estadual. Você até pode dar entrada no federal junto, mas não é recomendado, porque se tiver algum problema no estadual, você comprometeu já o federal, né? E aí você vai para o federal, aí tem essa papagaiada aí, você manda um fax, aí eles têm 10 dias para processar o recebimento e depois mais 10 dias para mandar o documento. Então, vamos lá, no prazo de um mês, você como estrangeiro deve ter sua empresa aberta aqui nos Estados Unidos. Entendi. Puta, que interessante isso. E a gente falou em questão de tempo e custo. Olha, depende, de novo, tem muitas nuances no meio do caminho. Por exemplo, o nosso equivalente aí do contrato social no Brasil. Aqui é necessário você fazer esse tipo de documento também, né? Que pode ser chamado ou de Operational Agreement ou de By-Law. E esse documento, ele precisa ser elaborado e ele tem características jurídicas. Então, se você vai ter um suporte jurídico para fazer isso ou não, pode impactar no seu custo. Até vou fazer um adendo, gente, para alinhar. São formatos de leis diferentes. A gente não pode esquecer que aqui a gente tem o Civil Law e lá é o Common Law.
Qual que é a diferença? Aqui a gente tem uma lei que rege os limites e as cláusulas básicas de um contrato. Ela já diz naquela lei o que é a regra. Você coloca no contrato, aqui, basicamente, a exceção. Lá não. Lá os contratos têm blocos e blocos de folha, porque é como se fizesse do zero, não é? Depende muito do grau de complexidade do seu business. Então... Mas não tem nenhuma lei que cria um padrão, né? Não. Você tem algumas né, diretrizes básicas do que precisa constar nesse contrato, mas você não fica fechado nisso, né? Sim. A liberdade entre os sócios é consideravelmente grande, né? Isso também não significa que você não possa ter alguma coisa escrita ali que ela pode ser questionada na frente, né? Enfim, Dan, sabe o que eu até advogado, você pensei? sabe, esse bichinho. Então, isso que eu ia falar. Porque o advogado aí nos Estados Unidos, é muito comum as firmas de advocacia comporem o grupo societário das empresas ou no conselho. A firma de advocacia ou ela é sócia daquela empresa ou ela faz parte daquele conselho. E agora, parando para pensar, às vezes é porque eu acho que deve ser muito caro contratar só advogado, que é mais fácil internalizar e ele ganhar junto, não é? Exatamente. E o pior é que é verdade, é isso mesmo. Gente, vou largar o Você AB, fala vou aqui, tirar meu Tabata. bar. É bar ainda? Bar. Vou tirar meu bar e vou pra aí. Você tá falando facilmente aí de 200, a partir de $250 a hora pro estagiário júnior do júnior, sabe assim? Que vai levar aí quantas horas pra fazer o contrato? Do secretário júnior, você vai estar pagando isso daí, né? Advogado Mas de tem que imigração. ter é bem assinatura com bar ou um paralegal, que é uma pessoa que não tem o bar, consegue fazer? Um contrato societário não precisa disso. Ele precisa estar redigido de acordo com algumas regras, né? Então, mas você não precisa de um advogado para fazer ele. Agora, eu quero que fazer nem algo aqui. específico, aí você precisa ter essa contratação, né? Tá. Você perguntou em termos de custo, eu diria o seguinte, dá para você achar, a partir de taxas, você gasta em torno de uns $150 para abrir uma empresa, tá? De custo geral, $600 a $1.000 é o que geralmente as empresas cobram. Depende do nível de especialização do que é que você vai precisar para fazer isso. Tá. Né? E isso inclui todos os procedimentos. É que você falou que a maioria é online por correio, né? Porque aqui a gente tem uma coisa que é a taxa, outra coisa é o advogado que vai fazer o contrato, tem o despachante, tem o contador, tem isso e aquilo. Aí é unificado. Aqui você faz um contrato, literalmente, né? Esse documento é redigido, tá todo mundo de acordo, tanto o pessoal né, os sócios estão de acordo e aquilo está seguindo uma regra específica de estar dentro da lei, você toca o barco. Você vai seguir com a abertura da sua empresa, você vai fazer o que for necessário. Agora, se você quiser algo muito mais específico, que é o que entra a nossa consultoria, né? Um exemplo muito claro disso é o seguinte, dentro de uma sociedade comum, o que acontece com a empresa caso um dos sócios morra? Isso não fala, né? Ou no máximo, entra então no processo de herança, o que aqui nos Estados Unidos é extremamente caro, inclusive mais caro do que é no Brasil, né? Então, se você deixar para cair num processo de herança, ele é caro e demorado. Entendi. Então, a gente já recomenda que dentro do seu estatuto, né? Dentro do seu documento de constituição, você já tenha determinado quais serão as regras. Aqui entra o costume do holding familiar. Só quando é holding familiar que eles colocam de sucessão dentro do contrato social. Aqui numa empresa normalmente não tem. Tem assim, se os herdeiros vão poder entrar no quadro societário ou não. E se não puderem entrar, como vai ser feita a apuração daquela cota, né? Tipo, vai ter um balanço de tantos meses e tá. E aí, você diz que aí pode ser mais específico ainda. Você pode colocar o que você tem dentro da holding familiar, você consegue colocar isso de uma maneira já dentro do seu contrato, né? Você pode fazer também essa estrutura para ficar ainda mais protegido de uma empresa guarda-chuva com outras empresas embaixo dela. A holding, né? Mas é a holding, Tá. mas não necessariamente.
né? Ô Dan, mas e se eu quero levar um produto para aí e eu não quero ter toda essa dor de cabeça ou meu nome tá sujo, eu sei que eu não vou conseguir abrir, porque as pessoas têm isso na cabeça, né? Tipo, nome sujo eu não consigo fazer mais nada da vida. Que mais ou menos é assim aqui no Brasil, né? Aí eu não sei como funciona. Mas aí eu falo assim, eu não quero abrir empresa, eu não vou mudar para lá. Aí tem tem empresas aí que fazem esse tipo de ponte. Então, sim, mas aí Não você tô está falando fazendo de comércio. CNPJ fantasma, tá, gente? Tô falando só de intermediadores. Então, é porque é justamente isso, tá? Então seria eu, dentro da minha empresa, compro um produto no Brasil e revendo ele aqui. E isso é extremamente comum, né? Não tem segredo nenhum. Desde que você consiga exportar, eu consigo importar e faço a comercialização. Mas aí entra o regramento tributário de importação e exportação. Se é uma empresa aqui que expande e abocanha o comércio americano, já foge um pouco dessas regras de exportação e importação, né? Não é nem só isso, você faz receita em dólar, né? Porque se eu for pagar para alguém, eu vou negociar em real, né? Eu estou comprando em real, eu vou pagar em real, né? E você não tem nada a ver com quanto eu vou vender, a margem que eu vou ter aqui nos Estados Unidos. Sim. Agora, se você internacionaliza, você vem para cá com o seu produto, com o seu serviço, aí você que está fazendo essa receita em dólar. Independente, inclusive, do seu status imigratório, né? É bom deixar isso claro, você não precisa ser cidadão ou estar sequer morando aqui nos Estados Unidos para ter um negócio aqui, né? Isso é desnecessário. Mas você tem a possibilidade de fazer essa receita em dólar, de ter uma renda passiva, muitas vezes, a depender do tipo de negócio. Então, mas é que você falou, você não precisa morar nos Estados Unidos. Então, se eu tenho uma empresa aqui, eu não quero abrir uma empresa aí, eu quero abocanhar, eu quero internacionalizar a minha empresa. E eu não quero morar aí. Como que funciona o sistema burocrático aí? É denso ou não tem burocracia? Em termos de abertura de empresa, não foge nada do que eu acabei de falar. Só não vai precisar do security. Você já não precisa, né? Para abrir uma empresa, você já não precisa. Sim. E são coisas diferentes você trazer a sua empresa. Eu quero abrir um escritório da minha empresa Tabata S.A. brasileira para os Estados Unidos. Aí você não consegue com essa facilidade. Aí existe um processo específico para você trazer uma empresa de outro país ser uma filial aqui nos Estados Unidos. Agora, abrir uma empresa e essas duas serem suas, não tem problema nenhum, né? É o caminho mais prático, mais rápido e que, a não ser que seja uma empresa muito grande, esse é o caminho que a gente sempre recomenda, né? Mesmo que vá ficar 2 centros... Porque, de qualquer forma, vão ser 2 centros de custo e tudo mais. Mas como que fica essa questão de declaração, essa parte parte tributária? O faturamento daí, ele é incorporado com o faturamento daqui ou não tem nada a ver? É como se fossem duas empresas? Como funciona? Vamos lá, você tem primeiro a questão da apuração, né? Só falando brevemente da questão tributária, até porque não é exatamente minha especialidade, mas no estado da Flórida, você tem o sales tax, a taxa por venda, ela é paga obrigatoriamente pelo cliente. Então, isso não é algo que você computa na sua... Mas não é tipo o nosso ICMS? Ou só tem esse imposto na venda do produto? Não, só tem esse imposto na venda de produto. Só um imposto, é 7% e ele acabou. é taxado na hora da venda. Então, eu vendi algo por $100, o cliente paga 107. Acabou. Não sai nada. Dos meus $100, eu enfio inteiro no meu bolso. E tá? aí não tem mais nada? Aí você vai para o federal. Aqui na Flórida, especificamente, não tem imposto estadual. Somente esse de venda, que quem paga é o cliente. Então, no estado da Flórida, ele não vai te cobrar nenhum tipo de tributação. Deixa eu só fazer um paralelo para o pessoal. O que ele está falando é assim, é a mesma coisa aqui. A gente tem o ICMS e o ISS. O ISS é municipal. O ICMS é estadual, isso, que é produto e serviço. O que ele está falando é o imposto federal, que aqui no nosso caso a gente tem uma carga tributária um pouquinho pesada, que aí vai muito do enquadramento tributário, né? Se é simples nacional, se é lucro real e etc. Como funciona aí? Aqui é muito mais simples do que isso, né? Quando você olha para o imposto federal,
a depender do tipo de empresa que você tem, ele tem uma tabela progressiva também, ele vai de 15% a 30% ou 35%, se não me engano, mas ele é muito mais simplificado. Olhando para o estado da Flórida, basicamente, quando eu abro uma empresa aqui, uma LLC, que é o nosso limitado aí no Brasil, tá? Essa empresa limitada, ela vai transferir no final do ano, né, fiscal, a receita dela, o que foi gerado ali dentro, transfere para a pessoa física, para os sócios, obrigatoriamente. Anual. E aí eu pago anual. E aí eu pago o imposto na minha pessoa física. Imposto de renda. Para o federal. O imposto de renda. Então, é isso que eu vou ser tributado. Aqui a gente tem essa divisão entre pró-labore e distribuição de lucros. Distribuição de lucros aqui é isento. O pró-labore, não. Aí não tem essa divisão. Entrou na pessoa física, pagou. Depende da sua classificação. Se você é uma LLC ou uma corporation, por exemplo. Tá. Na corporation, você pode deixar o lucro da empresa sem distribuir. Pode deixar dentro da empresa. Entendi. Na limitada ou na S-Corp, você obrigatoriamente precisa distribuir, porque é onde o governo vai te tributar. E quanto que é o tributo que vem para o sócio? De 15% a 35%, a depender do quanto você fatura. Aqui a gente regra, é até 100 mil dólares, então... assim, para você ter um bom... Se você tem um faturamento, né? Aqui o empreendedorismo é muito maior, né? Então, assim, o número de empresas individuais que você tem aqui é enorme, né? A maioria das pessoas trabalham com a sua própria empresa. Então, vamos dizer assim, uma pessoa que ela é um empreendedor individual, ela tem uma receita meio. de... mas com upgrade, né? Assim, quando você está olhando um empreendedor individual, independente do quanto ele fatura, ele pode faturar milhões, não tem problema. Mas, via de regra, o pessoal está entre 100, 200 e poucos mil dólares por ano. Quando você tira as despesas e tudo mais, e você faz essa conta, geralmente cai na faixa dos 15%, entendeu? Então, o pessoal da construção civil, eu vou lá e faturo, sei lá, 200 mil, 300 mil, 500 mil no ano. 50, 60, 70% disso foram despesas que eu abato dela, né? É diferente do nosso lucro presumido aí, que tem lá, 10% você tira, não lembro mais qual era o percentual, mas assim, não tem isso não, você deduz mesmo. Sim. Eu gastei tanto, eu tiro, eu faço... Num geral é assim, não é só no presumido, né? A gente tem o lucro real, o lucro presumido e o simples nacional. Todos eles não, exceto o lucro real. O lucro presumido e o simples nacional, olha, faturamento. Pouco importa o que você tem ali de despesa. No presumido, ele joga ali um tanto presumido que você tenha de despesa, mas ele olha para o seu faturamento. No lucro real, já pega o faturamento menos a despesa e vê o quanto realmente foi o seu lucro. É como se aí eles tributassem a pessoa física nesse regime. Sempre pelo real, exatamente. Mas toda despesa pode ser deduzida da pessoa física? Porque aqui é só despesa médica e educacional. Não. Todas as despesas da empresa. Assim como no lucro real. Entendi. No lucro real, aí você também pode tirar tudo, né? Depreciação de veículo, despesas com aluguel. Mesmo porque só vai o líquido para os sócios, né? Exatamente. É exatamente isso que é feito. É essa conta que é feita aqui. Tá. Né? Então, você vai lá, deduz tudo que foi gasto de matéria-prima, se você teve alguma matéria-prima, de mão de obra, enfim, você deduz tudo, o seu resultado é que vai ser tributado. Entendi. Simples assim. Entendi. Entendeu? É como se todas as empresas aqui fossem lucro real. Se fosse fazer essa aplicação aqui e o ICMS e o ISS fosse pago pelo cliente. Ponto. Exatamente, por aí mesmo. Aqui, ISS, que é de serviço, não existe, né? Então, não tem tributação sobre serviço, somente sobre produtos. Caramba, a prestação de serviço aí não tem essa papagaiada de emitir nota fiscal e pagar imposto? Aqui não existe nota fiscal. Ah, por isso né? que você foi para a área de consultoria, Daniel? Você não paga imposto, Não por isso, porque você paga o imposto. Você Esse não que é paga o ponto, estadual, né? você paga o federal. Eu já não pagaria, porque quem ia pagar é meu cliente. Isso é uma vantagem de estar na Flórida. Sim. Se você está na Califórnia, já é outro papo. Em Nova York é outro papo. Né? E, aliás, os tributos estaduais em Nova York, Califórnia e alguns outros estados aí, eles são bem maiores, inclusive, do que o próprio federal. Né? Então, Tem tanta diferença assim? Nossa, sim.
Por isso que os Assim, brasileiros vão pra Flórida, porque é o segundo Brasil, né? é porque é mais perto, né? É porque é mais perto, na Não, e tem verdade. O pessoal Disney, né? nunca... Tem Disney, né? Tem Miami, tem Disney. Exato, exatamente. E aí tem essas diferenças todas de tributação, que é por isso que é importante você ter esse estudo, entendeu? Você tem aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, em Delaware, é um paraíso fiscal, né? Que o pessoal fala, Bahamas, não sei o que lá. Delaware é um paraíso fiscal, fica dentro dos Estados Unidos. É Entendeu? paraíso fiscal por quê? Só traduzindo para o pessoal, tem gente que fala paraíso fiscal quando você não precisa declarar nada, ou porque não tem imposto, ou porque a pessoa que declara é anônima. Aí é em que sentido? Então, vamos entender, né, e desmistificar também esse negócio, que eu não tô falando, nossa, os drug dealers, né, os traficantes, todo mundo vive, né? Não tem nada a ver com isso, não tem nada de ilegal, né? A questão é simplesmente Paraíso uma é o otimização. paraíso, é o lugar ótimo para você ter algo sem pagar tanto imposto. É esse o termo. Exatamente, e não tem nada de errado com isso, né? A depender do que você faz, cabe você abrir uma empresa em Delaware, né? A depender do que você faz, você precisa estar no seu estado de negócio, de business. Então, tem várias nuances aí, que é por isso que precisa mesmo de uma consultoria, porque é muito pessoal. Né? Então, mas você tá falando isso aí, mas então significa que mesmo se eu for abrir uma empresa para fornecer açaí na Califórnia, eu posso abrir o CNPJ aí na Flórida? Não, Eu me porque daí limito você vai... ao território. A questão aí, na verdade, de novo, poder, você pode, mas muito provavelmente você vai sofrer algum tipo de fiscalização. Eles vão confrontar que as suas despesas de venda estão ocorrendo lá na Califórnia e não na Flórida, e você vai ser chamado para conversar com o fisco. E aí você vai voltar para o Brasil, porque você vai quebrar. Entendi. Entendeu? Ainda que seja pontual, às vezes, sei lá, eu tô realmente na Flórida, aí vai ter um evento na Califórnia. Pode ir. Aí Isso já não é tem mais problema tranquilo. nenhum. E o ambiente de negócio aqui nos Estados Unidos é muito favorável. né? Porque é isso que é legal do governo americano, porque para eles é vantagem. É que nem eu tava conversando com uma outra conhecida minha, que eu não vou poder citar nomes, claro, mas ela tá ilegal aí. E mesmo estando ilegal, ela tem o Tax ID e ela tem o Driver, que é a carteira de... Habilitação. a carteirinha de habilitação lá, a licença de habilitação. Ela tem os dois, aí eu falo, mas como assim você consegue ter documentos estando ilegal? Mas é porque ela tá fazendo a economia girar para eles lá, e aí tem algumas brechinhas, né? Então, exato. Tem estado que é mais favorável para imigração ilegal, tem estado que é menos favorável. A Flórida não é favorável para isso. As regras aqui são mais justinhas nesse sentido. Por exemplo, sem um documento adequado, uma habilitação da Flórida você não consegue. E se você dirige, tem no seu carro Eu acho que o daqui da driver Flórida... dela é da Califórnia e ela mora na Flórida. Exatamente. Nova York, tem alguns outros estados aí, acho que Boston também, que eles permitem que você tenha habilitação dos Estados Unidos, mesmo não tendo documento. Que não é o caso da Flórida. Né? Entendi. A Flórida ela é mais restrita. Ô Dan, e para fechar o assunto da empresa, a gente estava falando sobre tipo societário também. A gente já falou de enquadramento tributário, que ficou muito incrível, muito redondinho. Obrigada por trazer esse conhecimento para a gente. Mas em relação a tipo societário, porque aqui a gente no Brasil tem a SCP e a SPE, que é o tipo societário específico, que geralmente abrem para a construção de um prédio, que depois vai se extinguir e vai virar um condomínio. É uma sociedade fundada numa condição ali que, de regra, é temporária. Tem a SPE e a SCP. A gente tem a limitada, tem a SA, tem sumiu da minha cabeça. Cooperativa. Tem Sim, a cooperativa. E... Olha, advogado esquecendo das coisas. Eu tô ótimo. Sextou, gente. Hoje é sexta, minha cabeça tá péssima. Eu esqueci alguma. Seria como que é? Organizações não governamentais, ONGs, né? ONGs, isso aí. Muito obrigada. Associações E ONGs. Aí tem todos esses tipos? Sim. Ou Você não tem essa em termos diferenciação? de variedade. Tem diferenciação, sim. Você tem também, se você está fazendo business com ou sem non-profit, né? Assim,
profit or non-profit, que eles chamam. Então, assim, se é com objetivos lucrativos, né? Tipo, ONG lucrativos não ou sem. é fins lucrativos Exatamente. que a gente fala aqui. Fins lucrativos, isso, perdão. Então, você ele tem tá muito essa... americano, ele esquece até os termos em português. Você tem Eu tô essa aqui, esqueço, classificação. então... Você tem essa classificação, você tem também as cooperativas, você tem também as associações, que elas podem ou não ser com fins ou sem fins lucrativos. Em termos de possibilidades, não muda muito do que é aí no Brasil. Tá. A questão é a simplicidade, né? Então, aí no Brasil, o que geralmente uma empresa pequena, média, ela é uma limitada, aqui é uma LLC. Só que a diferença é que numa limitada, aí você entra no regime tributário, que eles não são os mais favoráveis, os mais inteligentes. Ao passo que aqui, você tem todos os benefícios que você teria de uma empresa, de uma SA aí no Brasil, né? E aqui é muito favorável também para você, por exemplo, fazer o famoso IPO, né? Que é para isso que você tem as SAs, né? Para poder, então, comercializar as suas ações em banca na bolsa, né? Enfim, Sim. falando de maneira assim. Traduzindo para o pessoal, é abrir o capital social para acionistas terceiros. O IPO é a primeira rodada de negociações para ver o quanto vai valer a sua ação. Exatamente. Aqui, o que diferencia uma LLC para uma S-Corp para uma Corporation é o quantos sócios você pode ter ali dentro ou como você pode abrir, né? Então, uma LLC, no geral, você tem uma participação societária, um percentual, não é share, e você tem até 100 sócios. Quando você parte aí para uma S-Corp, você já entra numa regra intermediária entre um ou outro, que você amplia muito isso e você pode distribuir share, pode distribuir ações, ao invés de ser uma participação societária. Tá. E quando você vai para a corporation, daí já entra numa SA, enfim, você pode abrir... Aqui nos Estados Unidos eu não lembro mais exatamente os números, tá? Mas assim, é tipo 10 vezes maior o número de empresas que nós temos do que no Brasil, né? Em termos de aberta na bolsa. Tá, então ou é uma empresa simples, ou é uma empresa que está botando o pezinho na venda de ação, ou é uma empresa que tem ação em capital aberto, é isso? Você não precisa ter, né? Uma coisa não implica, Sim, não é porque sim. você é uma corporation, É só os tipos. você precisa ter capital aberto, Sim. mas você pode ter, né? Entendi. E uma característica interessante disso daí, que eu acho que vale comentar, por quê? Por que a galera faz isso? Se Por é a mesma investimento. coisa. Por investimento. Eu ter a possibilidade de trazer dinheiro de fora é muito mais fácil do que mais uma vez, comparando aí no Brasil, né? Eu posso fazer a captação de recursos de uma maneira muito mais simples. Sim. Por exemplo, abrindo estoque, abrindo ações da minha empresa, né? Uma vez que eu abro essas ações, eu posso vender para quem? Para quem estiver interessado em comprar, né? É diferente da estrutura de investimento, porque aqui o pessoal faz muito investimento, né? O pessoal tem interesse nesse tipo Eles de têm coisa. esse hábito, né? O brasileiro está aprendendo até agora e ainda está pela renda fixa. Quando estoura alguma coisa de renda variável aqui, o pessoal bolhas. Tá rolando bolhas ainda. Mas eu digo até mesmo em termos do empresário, Sim. só para concluir, eu não preciso ficar trabalhando só com o meu dinheiro, né? Eu vou abrir uma empresa aqui nos Estados Unidos de açaí. Tudo bem, mas agora está na hora de ampliar. Eu já vi que deu certo, abri 3 lojas aqui na Flórida e quero ampliar. Eu vou atrás de um investidor ou de um grupo de investimento, eles vão colocar o dinheiro para eu fazer essa expansão. não precisa ser um mercado de ações necessariamente. Pode ser que nem aqui, uma sociedade em conta de participação, que tem os sócios e tem os investidores, que muitas vezes eles estão na gestão ou não. Essa empresa que eu estou trazendo hoje para cá já está no contrato social deles, né? Eles são os sócios fundadores, eles têm poder de mando, de veto, enfim, e já está previsto lá ter sócios investidores. Então, eles vão captar esse recurso, essa pessoa vai ter lá dividendos, tudo isso está especificado, né? Vai ter os dividendos, vai ter, enfim, os benefícios que a pessoa... anjo, né? Não entra na gestão. Exatamente, não só anjo, né? Anjo, venture capital, enfim, o céu é o limite, né? Entendi. É assim que o pessoal cresce aqui, com o dinheiro dos outros, né? Entendeu?
Entendi. Para financiamento, e financiamento Melhor do que e tudo fazer... mais. Não, se bem que falam que os juros aí em financiamento de banco é barato. Exato. É isso que eu estou dizendo. E aí que tá, quanto mais redondinho você tá na sua empresa, e melhor assistido você tá, mais você consegue ter acesso a esse tipo de coisa. Dan, mas você falando nessas coisas aí eu vou te fazer uma pergunta, que nem... Eu tenho um canal no YouTube, eu presto serviço, certo? Então, eu não preciso estar em território brasileiro, eu posso estar aí e os brasileiros me assistirem. Se eu abro um CNPJ aí, vou para aí morar, e aí isso eu sei que é outra conversa, mas assim, tô aí, abro, gravo aí, exerço tudo bonitinho, quero abrir o capital, nada me impede. Não. Mesmo Nada que te seja impede. online para um público-alvo de outro país. De qualquer lugar. E se eu Nem não mesmo quiser outro. morar aí? Se eu quiser abrir a empresa aí só para colocar o domicílio fiscal do meu canal aí e morar aqui? Sem problema nenhum. Não tem Gente! impedimento nenhum. A questão principal aí é assim, você tem Por isso que vai muita gente daqui características. para aí, né? Então, isso tem características. Então, quando você fala o Brasil e Estados Unidos têm acordo de bilateral de tributação. Então, você vai ser tributada nos dois países. Como? Tem as regras específicas que eu não me lembro exatamente como são, mas tipo assim, se aqui você foi tributado em 15%, e no Brasil a alíquota é 27%, de acordo com o que você ganha, Abate, os outros sim. 12% vai ser o princípio de tributado aí. reciprocidade, né? Que eles falam. Reciprocidade, isso, exatamente. Então, sim, então você acaba tendo mais trabalho com contabilidade, com não sei o que lá. O que de verdade é tudo terceirizado, você paga para alguém fazer isso, não é proibitivo dependendo do quanto dinheiro você está fazendo e tal, né? Enfim. Na Mas prática, assim, até pra galera que tem curiosidade de saber como que funciona. Quando eu montei o canal no YouTube, como é pago pelo Google, eu já tive que fazer toda uma parte de documentação aí, porque independentemente se o meu público é daqui, quem me paga é dos Estados Unidos. Então, eu precisei abrir um cadastro aí, eu recebo em dólar, então eu tenho uma conta internacional, recebo em dólar, e eu só vou pagar imposto brasileiro quando eu faço essa taxa de conversão e trago dinheiro para cá, transformo ele para real, que aí eu pago a questão de câmbio, né, taxa de câmbio e tudo mais. Então, em tese, eu já faço isso, que é monetizar aí e só pago imposto se eu trago o dinheiro para cá. A pergunta que eu te fiz não era nem pensando na monetização do YouTube, que fica aí só uma curiosidade para o pessoal como funciona, como que os YouTubers fazem para sobreviver. A gente ganha em dólar e deixa o dólar baixar ou aumentar para ficar fazendo essa troca com real. Mas se eu abro uma empresa aí e começo a vender meus cursos aí, por exemplo, que inclusive vamos lançar um curso de cálculo trabalhista, gente, agora em junho, hein? é necessário. Nossa Senhora. Nossa Senhora. É focado até nos advogados que não aprendem isso na faculdade. Mas, enfim. Eu vou fazer esse curso, essa monetização, que é pela Hotmart, que já tem a opção da conta com real no Brasil. E ela não necessariamente faz essa conversão, porque a Hotmart tem uma representante aqui que paga por aqui. Se eu quiser abrir o CNPJ aí por questão de economia de imposto, tem gente que vai falar assim, Tabata, mas que lógica tem? Você tem que pagar a taxa de conversão para trazer de qualquer forma. Sim, só que aí como que funciona essa questão de prestação de serviço? Então, porque a obrigação de declarar existe, viu, gente? Independentemente de qualquer coisa. Eu tenho que declarar que eu tô monetizando. Não queria te entregar assim, né, ao vivo, mas o ponto é justamente esse. Declarar é diferente de você pagar imposto. Fazer o pagamento do o declarar imposto. Eu tenho. O Google me manda um informe e aí eu tenho que juntar lá na receita. Exatamente. Quando você vai fazer, inclusive assim, né, o Hotmart especificamente, ele também exige o Social Security para você abrir uma conta aqui nos Estados Unidos. Então, mas uma vez que você conseguir abrir a sua conta aqui nos Estados Unidos, do Hotmart, acaba sendo, de verdade, para mim, a maior vantagem, e quando é possível isso, é para você ter uma certa diversificação mesmo. Tem uma receita em dólar acontecendo, né? Você não precisa estar com todos os ovos na mesma cesta, né?
tem muitos E não é porque você tipos. declara que você tem dólar lá fora que a Receita do Brasil vai querer comer seu dólar em imposto e ninguém vai te tributar lá também, porque não... Na verdade, tem uma retençãozinha, assim, que tá dando uma treta do caramba quanto a isso, porque o Google tá sendo obrigado a reter um valor. Mas eu não sou cidadã, então eu não teria que pagar imposto aí. É essa briga que dá. Exatamente, E, de novo, você não precisa, no seu caso especificamente, você está no Brasil, sua conta do Brasil e tal, você não paga imposto aqui nos Estados Unidos. Entende? Não. Essa é uma grande Só diferença. que essa Você vai taxa que é pagar retida, essa é a treta. Porque eles alegam que é a título do imposto que eu não deveria pagar, entendeu? que você essa é a deveria briga. pagar aqui nos Estados Unidos. Que eu não deveria porque eu não sou cidadã aí. E o meu público não é daí. É só o pagador que é daí. Entendi. E aí, quem paga não é o consumidor? Sim, vem separado. Aí dá esse pau, entendeu? Quem paga? Eu não sei especificamente aí no caso do Google, não entendo para Sim. dar com muita profundidade, mas o Sales Tax, que é o que ocorre em toda transação comercial, mas ela é como base em vendas, né? Então, e quem paga isso já, enfim, Então, o mas se eu cliente vendi sabe meu curso na especificamente. Hotmart, vai ter. Sim, que você está fazendo uma venda, sim. Entendi. Sim. Né? Mas é por aí. Esse assunto tributário também dá um Dá um livro, chabu. né? Assim, tem muita informação. Mas é legal o pessoal entender que, assim, apesar da alíquota, do percentual e de como é cobrado ser diferente, a sistemática é basicamente a mesma. São os mesmos tipos societários, são os mesmos enquadramentos tributários, os tipos, né? A sistemática só, que é o que muda tudo, né? Que é aquele detalhe, trocar sal por açúcar, eles se parecem, mas muda totalmente o gosto da coisa. É o que acontece aí e aqui, né? Essa diferenciação. E agora, puxando até de gancho por uma polêmica. Posso puxar? Você já fechou o assunto? Isso daí de PJ, que você falou, de empreendedor individual e tal, como que funciona aqui? Porque aqui chove MEI, chove Eireli, ou empresa unipessoal, PJ para o fenômeno pejotização, que é tentar fugir do vínculo trabalhista. Aí tem isso? Então, acho que vale alguns comentários aí, tá? Aqui, quando você tem, usar a terminologia daqui, quando você é CLT aí no Brasil, aqui é o W2, que é o formulário específico de pagamento de imposto que a empresa paga, né? INSS, enfim, os equivalentes aí. Aqui que ele está falando é nos Estados Unidos, tá? Para quem começou a ouvir isso agora. Aqui, então, quem trabalha registrado, né? Trabalha num regime equivalente ao da CLT no Brasil, o tributo que é pago, a pessoa cai no tributo do imposto de renda, né? Do equivalente do imposto de renda, e a empresa paga 15%. Isso, tá? Então, é como se o INSS a empresa pagasse e o funcionário não pagasse só 15%. Não, e ainda o contrário. O empresário paga 15%. Isso, ao invés de de ser aí, INSS. né? Nossa, tem 2 salários, porque é um para o empregado. Não, aqui é 15%. Que aqui a alíquota do INSS é distribuída entre empregado e empregador. Aí é só o empregador. Não. Aqui o empregador paga 15% e o empregado paga 7 ou 8%. Igual aqui, 8%. De INSS, exatamente. E depois, no final do ano, vem o imposto de renda, que daí é federal, não é mais estadual. Sim. Tá? Mas aí eu estou falando em termos do empresário. O empresário paga 15% e não, sim, não 20%. 60%, 70%. 20% só de INSS, mais não sei o quê. Isso. Os custos para você ter um funcionário aqui, custos diretos de imposto é de 15%. Tá? E só para você ter uma noção, agora na pandemia, para todo mundo que teve até 5 funcionários, se não me engano, recebeu $26 mil por funcionário de restituição. Entendeu? Então, assim... Ô, seus imprestáveis, vocês só me dão gastos e lá nos Estados Unidos dá R$26 mil por funcionário pro empresário. Eu vou mudar isso aqui. Exatamente. Agora, aqui entra esse outro fenômeno, né? Que você comentou das pessoas trabalhando por conta própria, dentro da sua própria empresa. Muito desse fenômeno, de fato, é devido à questão de documento, né? Porque
você não pode, não é todo mundo, se você não tiver, aí sim, o Green Card, que te dá direito também à permissão de trabalho e, consequentemente, o Social Security, você não pode trabalhar para uma empresa W2, né? Nesse formato W2. Aí você tem que trabalhar no formato que eles chamam aqui 1099, que é que eles usam muito a nomenclatura dos formulários que tem que ser preenchido para cada coisa, tá? Então, assim, esse 1099 é quem trabalha como empresário. Então, eu vou prestar serviço para a Tabata. No final do período de apuração, eu vou emitir um 1099 para a Tabata dizendo, olha, eu recebi X valor, aliás, você emite para mim falando, eu paguei para a empresa do Daniel esse valor durante o último ano fiscal, né? E aí cada um faz a sua contabilidade, né? E esse é um dos grandes motivos que, no geral, acaba tendo também muitas empresas abertas, uma pela própria característica do americano, e outra que o pessoal se aproveita dessa situação e abre uma empresa, porque ele pode abrir uma empresa, isso não é proibido, e aí, independente do status imigratório dele, a empresa está legal. E aí ele trabalha dentro da própria empresa, o que, perante a imigração, também não é correto, né? Eu ter uma empresa não implica que eu posso trabalhar nela, né? Isso precisa ser muito claro, né? Eu tenho uma confeitaria, mas eu não tenho uma autorização de trabalho. Eu posso ter 5 pessoas trabalhando para mim, mas eu não poderia trabalhar Você dentro não pode da minha... receber o Prolabore, que nem é aqui, que é o salário do trabalhador. Você receberia só os lucros. Exatamente. É como se fosse um investidor no negócio. Mas isso, Dan, você falando, eu não sei nem se era o que você pretendia complementar, mas só para eu não perder o fio da meada. A gente falando que o funcionário aqui no Brasil, ele custa o dobro, não é nem pelo encargo tributário, é pelos direitos trabalhistas. Porque aqui, você caracterizando o vínculo empregatício, tem a questão das férias, do 13º, da convenção coletiva, os sindicatos. E aí, eu sei que são só de 3 a 5 grandes sindicatos, não tem essa coisa que nem aqui, que tem para tudo. E essa questão de lei trabalhista também é diferente aí? Por exemplo, o CLT daí também tem direitos diferentes do PJ? Sim. O que acontece aqui é muito essa liberdade de negociação. Então, o CLT daqui, ele pode ter ou não alguns benefícios, que ele é acordado com o patrão, né? Então, não é obrigatório. Não é obrigatório. Inclusive férias e 13º. Inclusive férias. 13º nunca nem é comentado. Na verdade, que tem é bônus, né? 13º é jabuticaba, né? Assim, isso é invenção brasileira, né? Aí falam que é muito comum PLR, né? O nosso PLR, só que daí. Exatamente, porque é um bônus por produtividade ou por resultado, seja lá o que for. Então, você tem... Geralmente, quando você vai ser contratado, se eu estou procurando emprego, o que eu vou olhar? Quais são os benefícios? E quais são os benefícios que geralmente o pessoal oferece? Convênio médico, convênio odontológico, convênio dentário, que são 3 bem distintos aí. O 401k, que é a previdência privada. E também aí, assim como tem no Brasil, também via de regra, essa previdência privada você consegue... geralmente as empresas fazem match, né? Dão uma contrapartida. Então, se você está colocando 3% de salário, ela coloca mais 3%. Você está colocando 6%, ela coloca mais 6%. E aí cada empresa... Mas é opcional também. E é opcional, sim. E essa previdência privada, por ela ser opcional, a pessoa que não opta por isso não tem uma previdência social que nem tem aqui. Com aqueles 15% que a empresa paga. Tá, entendi. Tem o Social Security, que é a aposentadoria, como é o nosso INSS aí no Brasil. Auxílio então, doença, licença maternidade. Auxílio doença, auxílio desemprego, tudo isso. É a mesma coisa. Ocorre do mesmo jeito, exatamente. Seguridade social. Maternidade depende, acho que, do estado, não tenho certeza. Mas desemprego, no geral, isso tudo eu acho que depende de estado, não é minha expertise, tá? Mas se não me engano, tudo isso depende meio que de estado, mas é meio padrão. O que deve depender é prazo, valor. Valor. Eu sei que na Califórnia, por exemplo, isso aconteceu com uma prima minha. Durante a pandemia, ela estava trabalhando num lugar antes da pandemia. Sei lá, ela ganhava 3,5
Aí, durante a pandemia, foi mandada embora, ela estava recebendo 3. Aí ela recebeu uma proposta depois para voltar por 2,5. Ué, eu estou recebendo 3 sem fazer nada, por que eu vou voltar por 2,5? Mas eles limitam o prazo de pagamento aí? Então, daí durante a pandemia teve suas diferenças e tal, né? Sim. Enfim, no geral tem limite sim. Tá. Tem algumas regras semelhantes à do Brasil, que de acordo com o tempo de contribuição, você tem determinado tipo de parcelas e aí por diante, né? Mas tem suas variações aí também no Entendi. contexto todo. No geral, eu diria que assim, é bem mais simples, e quando você trabalha para alguma empresa, varia muito da empresa. E como aqui você, também historicamente, você tem um nível de desemprego muito baixo, as empresas ficam atrás de você para você ser contratado. Entendi. Então, elas oferecem mais e mais benefícios para você. Então, aí os direitos trabalhistas são só os benefícios mesmo. Na verdade, eles são benefícios, né? Não tem direitos trabalhistas, não tem... Direito trabalhista, via de regra, é a aposentadoria e o seguro-desemprego. Que, na verdade, não é nenhum direito trabalhista, é um direito previdenciário, né? Não é o empregador que vai pagar isso, é a Previdência. Ele tem obrigatoriedade só de recolhimento. Tem fundo de garantia? Não. Não tem nada disso. Isso tudo acaba E sendo o PJ concentrado não já também pode da ter forma que... benefícios? Ué, como assim? Você falou que a diferença do CLT para o PJ é que o CLT ele pode abocanhar em algumas séries de benefícios e o PJ não pode? É como o caso daí do Brasil. Você está me contratando, eu combino os termos com você. E geralmente Entendi. eu prefiro minha parte em dinheiro. Eu A única diferença é que não tem essa questão da Você vai abrir uma seguridade. conta de poupança para mim, para depositar um pseudo FGTS lá, né? Não Sim. tem isso, né? Então você Entendi. acaba convertendo isso daí no seu bolso. Só E não aí tem a entra questão da outra previdência parte. social, né? Sim, e aí entra outra parte que eu estou começando a trabalhar agora, que é fazer um trabalho mais de perto com esse pessoal, para que eles também consigam ter a sua proteção patrimonial. Porque aqui você tem vários tipos de seguro de vida e tal, que você tem, você consegue melhorar essa sua situação de risco, né? Então você tem seguro de vida que você recebe caso você tenha um câncer, você tenha alguma doença grave, você recebe um valor grande percentual daquilo dali. Aqui a Prudential trouxe esse formato de seguro de vida aí, que não necessariamente é a vida da pessoa, mas eu faço, por exemplo, o seguro na minha garganta, que eu trabalho com a minha voz, sou tagarela pra caramba. Se amanhã ou depois eu fico sem voz, fico impossibilitada de trabalhar, eu ganho uma licencinha e um auxílio, um benefício, enfim. Não, aqui o que eu tô dizendo tem seguro para tudo aqui, então também tem esse tipo de seguro, mas o que eu tô dizendo é uma coisa mais prática. Eu sou marceneiro. E então o trabalho depende totalmente do meu dia a dia ali, né? Se eu cair de cama, tô perdido, não tenho renda. Você pode fazer um seguro de vida que em caso de morte, a sua família, seus beneficiários vão receber. Sim. Ou em caso de uma doença ou uma impossibilidade de trabalhar. Ganha. Sim. Fui diagnosticado com câncer. E aí, então, eu não consigo receber até 80%, 70% desse valor sem ter morrido, obviamente. Né? Essa modalidade tem eu falo da Prudential porque foi a única que eu cheguei a dar uma olhada em valores, mas agora o Brasil está começando a ficar abertinho para esse tipo de sistemática. É que, infelizmente, as nossas leis ainda deixam como obrigatórias muitas coisas que na nossa cultura, eu vou arriscar dizer, Daniel, que são necessárias também, porque os empresários, eles têm uma carga tributária e burocrática tão grande que por onde eles conseguirem cortar, eles vão cortar. E aí, tudo aquilo que não for obrigatório, eles vão cortar. E aí vai ficando inviável, sabe? É diferente do americano aí. Não, na verdade, não é diferente. Eu acho que a diferença está na conjuntura do país. É isso aí. Porque imagina, se você precisa contratar alguém e você pode contratar por 10, por que você vai pagar 15? Agora, aqui, eu não tô achando ninguém para contratar por 10, então eu vou tentar pagar 12. Exato, Não que você vai pagar 12, eu vou pagar 15, né? Lei da demanda e oferta, né? Então é por isso que eu particularmente sou mais a favor de uma economia mais liberal nesse sentido, para você deixar que o mercado ocorra, né? Nesse sentido, eu acho que faz
muito... Porque assim, uma coisa é uma cobra, é aquele símbolo que a cobra cobre o próprio rabo. Porque nessa situação, o empreendedor ele pensa 10 mil vezes antes de contratar alguém, fomenta o desemprego e aí vira uma roda ali. foi, né, típico disso é o que aconteceu na pandemia, né? No Brasil, nossa, segura, né? Você teve casos dentro de casa, segura aí o pessoal, ano ali parado. Pô, eu vou quebrar, e aí, como é que eu faço? Mas se eu demitir, o sindicato não deixa, ou outra, eu vou pagar os tubos aqui para fazer a rescisão de todo mundo. Aqui o pessoal falou, ó, gente, desculpa, mas não dá mais. Tudo bem, cada um passou o seu aperto, foi lá, teve loja que fechou, teve loja que não fechou, enfim, passou o auge do problema, começou a voltar um pouquinho ao normal. Gente, ó, funcionário, você ainda está liberado? Volta a trabalhar comigo. Na hora, entendeu? Na semana seguinte, o funcionário está trabalhando. Aliás, aqui a contratação ocorre no dia, via de regra, né? Isso é uma coisa importante deixar claro também, os tempos, né? Tanto para contratação, quanto para fechar negócio, quanto para alugar imóvel, seja business ou seja residencial. As coisas aqui acontecem no dia. Você viu, gostou? Fecha, porque no dia seguinte provavelmente não está mais lá à disposição. Entendi. E a questão dos sindicatos aí, eles não interferem, eles estão lá como associações, como clubes. No geral, deveria ser aqui, né? Então, no geral a gente não escuta muito falar não, tá? Eu, pelo menos no meu dia a dia, eu não costumo escutar muito essa questão de sindicato, nem nada, ou como que eles... Não tem muito bravo com isso, não. Eu sei que tem sindicato de transportes, isso tem sindicato, não sei quais são os outros não, mas assim, acho que deve haver questões muito específicas em regiões específicas, né? Não é generalizado. Ai, eu tinha um monte de curiosidade para tirar, mas o Paulo já fez um sinalzinho que a gente tem que caminhar para o fim aqui. E meu Deus, eu tenho tanta curiosidade. A gente vai ter que marcar um round 2 aí. Então, se você gostou do papo com o Daniel, já comenta, fala, eu queria que você tivesse falado de tal coisa. Que a gente marca de novo, né, Dan? Nesse formato ainda é mais fácil ainda. E pode passar meu contato para o pessoal aí também, quem tiver interesse em tirar alguma dúvida mais específica, pode colocar também. Fala quais são os seus arrobas, Dan. Como que eles te acham? Eu estou no Instagram com Daniel.penteado _ o da empresa que é complexo, acho que é melhor você escrever aí, né? Porque o nome que tem gente que ouve o podcast pelo Spotify, é mais fácil você soletrar. Orchard 33 LLC. Orchard você soletra ORCHARD, o número 33 LLC. Para quem estiver vendo a gente no YouTube, a gente vai deixar o arrobinha na descrição, que é mais fácil. Mas para a galera que ouve Spotify, tem muita gente que ouve a gente indo para o trabalho, aí não tem como anotar. Então, depois dá uma fuçada, entre em contato se você tiver interesse com alguma coisa. O Dan, ele sempre é muito solícito. É uma graça, a gente se conhece já faz muito tempo, né? Bastante, né? É um amor que vai além da profissão, mas não deixa de ser uma honra receber o Dan profissional aqui para falar de muita coisa. Tinha tantas outras coisas, o cara manja de sustentabilidade, agora tá em alta aqui ESG, né, que fala? ESG. ESG, que envolve um pouco mais de compliance, que é a área que eu gosto, enfim, a gente tinha que marcar de novo ainda. Tem vários projetos aí acontecendo. Recentemente teve um projeto que eu participei, teve uma premiação, inclusive pelo Roberto Carlos, na Amazônia. A gente está fazendo um trabalho legal lá, bem pesado, com a LCPM. O Robertão. Não pode falar do Roberto Carlos, que eu tenho uma múmia no cenário, que eu lembro uma vez eu fiz uma piada, eu não vou fazer de novo para não me complicar. Para quem quiser assistir, assista o podcast como que era? O Paulo que é teólogo. Mas fala. E esse projeto é feito com a United Earth, que é uma entidade do Marcos Nobel, que é neto do fundador do Prêmio Nobel. Olha, então, que legal. Então tem uns negócios legais que nós estamos fazendo para desenvolver projeto, essa sustentabilidade, o ESG, no bioma amazônico. Então tem bastante iniciativa legal também nessa área. E se você quiser uma hora, a gente bate um papo. Com certeza.
E, Odan, eu vou caminhar para a pergunta final, que é o que eu não sabia se você saberia qual é a pergunta que eu ia fazer para bolar a resposta. Se existisse uma lei que chamasse Lei Daniel Penteado, seria sobre o quê? Pode pensar. Pode ser de tudo, tá? Não precisa ser do tema desse bate-papo, não. Eu já vou pegando. Eu vou te mostrar também. Olha que gracinha. Pena que você não tá aqui. Mas eu vou mandar pra você por correio ou por fax, né? Que você falou que funciona as coisas aí por fax. Não, eu não tenho fax, não. Eu tenho que terceirizar esse serviço. Eu vou mandar. A gente tem um baú no cenário, ó. Ah, que legal. Que é do nosso tesouro. É temático de pendura, de boteco, de pendurar a conta. Que hoje a gente não teve a conta pendurada em ninguém, porque tá à distância, né? É perecível, não dá pra eu mandar pra você, senão eu mandava. E aqui dentro é o meu baú de tesouro. Então, dentro daqui eu tenho um tecido. Deixa eu te mostrar enquanto você vai pensando. Vai pensando aí. Posso ir falando já? Pode. Ah, já sabe? Assim? Já. Vai. Eu acho que eu faria uma lei obrigando, né, fazer valer que esses políticos todos que a gente tem por aí, eles realmente cumprissem o papel deles, né? Que é olhar para a população e começar com as coisas de base, né? Então, fazer realmente trazer educação para o povo, que é a primeira coisa, né? É o primordial para todo mundo conseguir pensar por conta própria e tomar as suas decisões de forma consciente. Que eu acho que mais importante do que posicionamento é a consciência, né? Não faz, na minha opinião, pelo menos não faz diferença se você é de direita, de esquerda, de centro. O que faz diferença é o quanto de consciência você tem na sua tomada de decisão e que, para a gente poder decidir quem está lá fazendo acontecer, né, e colocando leis e enfiando goela abaixo, que fossem coisas realmente para benefício, né, de quem está aqui na base, né, quem está pagando essa conta, inclusive. Né? Eu acho que seria alguma coisa meio por aí. Né? Talvez tornar mais rígida essa questão da política? Eu não sei se é política, porque seria muito mais uma questão... que entra a parte hoje, para a gente corrigir, seria assim, né? Penalizar muito quem está fazendo as besteiras que estão fazendo aí, para que a gente conseguisse simplesmente fazer valer, né? Então, assim, o meu foco seria definitivamente na educação, né? Para que as pessoas conseguissem desenvolver as suas capacidades na plenitude. Porque senão não tem como, não consegue. Não adianta nada você ter democracia com pessoas que não sabem votar, né? Ela não sabe o que escolher, né? Sim. É a revolução do bicho. Então seria uma revolução política, a lei do Daniel. Não seja política. Acho que mais de educação. Mas Tá bom, de educação. Olha o nosso pano. Pega uma caneta e assina aí à distância. Que legal. Rabisca a sua tela. Eu queria tanto essa assinatura. Rabisca a tela. Rabisca a tela aqui, assim, ó. Eu vou rabiscar a tela aqui, ó. Pronto, isso aí, assina. Mas depois a gente manda, eu coloco, você me manda um fax, eu coloco ele lá no fax, ele imprime a sua assinatura. Ou então me passa o código do seu IP, eu coloco aqui. Dan, queria tanto que você estivesse aqui para pegar na sua mãozinha, dizer que foi uma honra te receber aqui de coração. Foi ótimo. Vou até devolver o pano aqui. Eu tenho uma lembrancinha para você que, se Deus quiser, em breve eu te faça uma visitinha. Ótimo, isso mesmo. Não vejo a hora de fazer uma viagem. Eu vou te levar, ó. É um chaveiro do Papo do Pendura. Uma lembrancinha para os nossos convidados. Ótimo, muito obrigado. Então, eu vou fazer o sacrifício de ir para os Estados Unidos, Miami, Boca Raton, Fort Lauderdale, um monte de lugar que eu amo por aí. Exato. Eu tenho amigos em Destin, em Baton Rouge. Ai, que vontade de ir para aí. Enfim. Vamos passear combinar, por aqui também. Beleza, combinamos. Muito obrigada, viu, Dan? Foi um prazer te receber. Obrigado você, obrigado pelo convite de novo. E espero que tenha valido aí a nossa conversa. E fica à disposição, sempre que você quiser. Isso é bom, isso é muito bom. E eu também. Então tá bom. Gente, muito obrigada pela audiência. Siga a gente no Instagram, no TikTok, no YouTube. Nas redes sociais é ved.oficial. No YouTube, Você Entendeu Direito. E no Spotify, o nome do nosso podcast, Papo do Pendura. Até mais.